Olá, que alegria poder estar neste momento com você, você que me acompanha no Brasil inteiro, seja pelo sinal que chega via satélite, seja pelo canal aberto, digital, pelo YouTube também estamos transmitindo, TV Evangelizar Oficial. E o programa de hoje nós vamos falar sobre alguns benefícios para a sua saúde que traz o Pilates. Então, se você é do tipo que sofre assim com aquelas partes mais travadas do corpo, com dores, dor na lombar, dor nas pernas, nas juntas, talvez o Pilates possa te ajudar. Então nós vamos conversar a respeito desses benefícios para a sua saúde. E também vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Esse que é um assunto tão complexo que acaba passando pela nossa mente em diversas fases da vida, muitas vezes no primeiro amor, e foi o tema escolhido por esta jovem escritora, a Andressa Kruger, que está aqui comigo e já vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Então, fique aqui, começando o programa A Vida em Foco. Vamos começar falando sobre relacionamentos nesse programa de hoje. E relacionamento tóxico ou abusivo é algo que nos preocupa, porque ninguém quer entrar num relacionamento desses. E às vezes a gente percebe que, será que estou num relacionamento assim? E pode ser um relacionamento amoroso, mas pode ser uma amizade também, que é abusiva, que é tóxica, não é? Andressa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a você. Andressa Kruger, uma escritora tão jovem, pegando um tema tão complexo. O que te levou a escolher esse tema? É o seu primeiro livro, não é? Isso, esse é o meu livro de estreia. Na verdade, eu escrevi ele na pandemia, que foi uma época muito sensível, principalmente para as mulheres, né, que estavam em suas casas, muitas vezes presas em relacionamentos com maridos ali que faziam a questão da violência, não só a física, mas a psicológica. A gente tem hoje dados, né, que aumentaram 50%. Os casos, né, de violência que a gente tem durante a pandemia. Então foi algo bem expressivo. E nesse momento eu achei... é um número alto, né? 50%. Muito assusta, alto, né? Dados da Organização Mundial da Saúde, inclusive. Então, é bem importante a gente olhar para isso. E naquele momento tão sensível, eu queria que eu pudesse trazer para casa dessas mulheres, né, um livro que elas pudessem ler sem se preocupar. Ali com o marido, enfim, que ele tá vendo que elas estão consumindo esse tipo de conteúdo, que elas estão se informando. Então, elas vissem e se identificassem nesse livro, né? Pudessem pedir ajuda, tanto naqueles mecanismos ali de ir na farmácia, mostrar o X vermelho na mão, né, que é super importante, mas era mais nesse intuito mesmo de ajudar na identificação. Porque você acredita que muitas dessas mulheres estão num relacionamento que seja tóxico ou abusivo e elas não sabem que estão. Exatamente. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Muitas mulheres estão tão imersas naquela situação de violência que elas acham que é normal. E daí elas não conseguem sair disso, elas não conseguem pedir ajuda. Uma das características, inclusive, desses abusadores, né, é justamente te afastar da tua família e dos teus amigos. Então é muito complicado você perceber isso sozinho. Discernir sozinho, né? Exatamente. Quer dizer, é a pessoa que você confiou e de repente, aos poucos ele vai tirando, né? Exatamente, vai te afastando de todo mundo e ninguém pode te dizer. Esse é o teu livro ou não? Esse aqui é o Kindle, ele tá em versão digital. Ah, que legal, tá. Então aqui eu tenho... Esse é o título, Nas Ondas do Meu Mar. Nas Ondas do Meu Mar. Viu, gente? Que chique no Kindle. Porque, né? Isso. Pessoa jovem trazendo o Kindle, entendeu? Pra geração antiga. Vocês estão aprendendo aqui, né, rapazes, né? Eu só tô brincando com eles. Imagina. Então tem na versão Kindle... que você lançou, foi assim, Exatamente. No digital. O lançamento é digital nesse momento, ele vai ser ainda também feito físico, mais uma segunda etapa, então por enquanto ele está disponível na plataforma, também para celular, né? Ele não é só para quem tem o dispositivo. Você pode ler pelo celular ou pelo computador, é um aplicativo gratuito, então qualquer pessoa pode ler. E o público que você pensou são mulheres que já estão há muito tempo nesse relacionamento, ou é o primeiro amor, o primeiro relacionamento também para jovens ou não?
É para todo mundo. O público é mais ali na faixa dos 20 aos 25, que é a idade da protagonista, então se encaixa mais nessa faixa etária. Mas não é só para essas mulheres, é para todos. Então, realmente não tem essa distinção. Ele foi pensado, tem uma história um pouco mais para essa faixa etária, mas acredito que muitas mulheres fora também possam se identificar, não precisa estar exatamente nessa. E, Andressa, foi faixa. Um trabalho de pesquisa ou você conheceu alguém nessa situação? Foi um trabalho de pesquisa, eu não vivenciei essa experiência, ninguém próximo a mim também, mas eu li bastante sobre o assunto, vi vários depoimentos de mulheres, inclusive é um objetivo meu colocar numa segunda edição, uma terceira, depoimentos de mulheres que me mandem, enfim, dependendo de quem for ler esse livro, consumir esse conteúdo. E se interessar por isso também, querer justamente divulgar essa história, né? Ajudar mais mulheres. Então, colocar esses depoimentos de gente real. Porque eu vi tantas histórias que me tocaram nesse processo que eu gostaria que mais gente também pudesse ver isso dentro do meu livro, e não só a parte ficcional. Interessante, né? Porque você falar como quem está vendo de fora e mesmo assim você se envolve no assunto. Isso é natural que as pessoas se envolvam com um assunto que não é necessariamente delas? Eu acho que o processo de escrita traz muito isso. Então, muitos momentos eu me pegava ouvindo os personagens na minha cabeça e eles me falavam para que rumo eles queriam que a história fosse. Então, é um processo mental muito interessante quando você escreve. Então, conforme mais eu pesquisava, mais vinha essas ideias na minha cabeça de quais situações eu poderia colocar, de que forma. E era sempre uma pesquisa nova, porque aí começou pesquisando sobre o ciclo, né? Quais são as etapas de um relacionamento abusivo, depois como sair dele. Então tem várias etapas de pesquisa muito específicas que ao longo da história e do desenrolar você vai enfrentando e vai se envolvendo com os personagens. E você acredita que isso também pode ser de alguma forma preventivo para que as pessoas não se envolvam? Porque aqui quando a gente fala de um relacionamento, um namoro, por exemplo, o casamento é bem mais complicado, mas também acredito que aconteça bastante, né? Mas também tem as amizades. E daí fala com um público muito maior também, né? Exatamente. Eu acredito que tem esse propósito, né, de ajudar quem está passando, mas serve para muito mais gente, né? É um livro com indicação ali para que todos leiam. Tem muitos autores que hoje abordam esse assunto, inclusive. E eu acredito que nas minhas pesquisas eu tive muito essa questão da prevenção. Então hoje, nos relacionamentos que eu passei depois desse momento da escrita, eu sempre me atentava. Será que estou passando por alguma situação um pouco tóxica ou não? Será que o meu colega ali... Ou então até em questão de amizade mesmo, né? Como você falou. Eu acho que tem super esse papel preventivo, né? Quem conseguir identificar também essas fases, consegue ter um quê informativo o livro, né? E não só... E não só de experiências, isso, né? Isso. E você acha então que é possível identificar, ao conhecer essa pessoa, pela forma como ela já se manifesta, que se vai ser um relacionamento abusivo ou não? Eu acredito que sim e não. É muito difícil em uma semana, um mês, muitas vezes você conhecer uma pessoa, mas tem sinais que hoje muitos chamam de red flags, né? Que são as bandeiras vermelhas. Então, que você consegue perceber no seu parceiro ou parceira e você sente, então, que essa pessoa pode desenvolver um comportamento ali abusivo ou tóxico no futuro com você. Então, são sinais de alerta. Não quer dizer que você vai identificar um deles isoladamente e vai falar, não, preciso sair dessa situação. É um conjunto de fatores, então teria que analisar a situação e ficar atento, mais importante. Porque se você se envolve a ponto de não estar mais atento, aí você caiu naquela parte em que você não consegue sair. Então, é muito sobre isso. Por isso uma onda, né, no mar. É esse o intuito do título? Sim e não, também tem. Na verdade, o livro se passa na praia. E é como se a protagonista se afogasse nesses sentimentos que ela tem. Então... conforme vai evoluindo esse relacionamento abusivo, ela vai se afogando. Então, é nas ondas do meu mar. Você usou metáforas também ou não? Isso, tem algumas metáforas. E onde que você aprendeu a escrita, assim, de histórias, de narrativa? Como que foi?
Eu acho que sempre foi uma coisa um pouco natural para mim. Sempre me interessei muito por língua portuguesa na escola, então ia super bem na matéria, assim como na parte de exatas também, coisas que muitas vezes são vistas como opostas, né? Quando eu era menorzinha, ali no jardim de infância ainda eu quis escrever quadrinhos para crianças. Então eu começava a desenhar e tal, queria fazer histórias em quadrinhos. E aí eu fui evoluindo para a parte de escrita sem imagens, né? Porque a minha escrita desenvolveu bem mais do que a parte de desenho. Então eu tive que ficar no escrito mesmo. E foi mais isso, assim, não foi nenhum curso, eu não fiz nada até hoje, né, de escrita criativa. Vem tudo de dentro de mim, assim, eu sinto que é muito uma vocação também. Que legal, é uma vocação, com certeza. E nessa sua pesquisa sobre os relacionamentos abusivos, você chegou a ter contato com a parte, não do abusador, mas a pessoa que é abusada, porque ela também tem algo para mudar em si para não se relacionar com essas pessoas. Apareceu isso na sua pesquisa ou não? Então, na verdade, aparece muito mais sobre vítimas do que sobre os abusadores, né? Foi muito mais difícil entender a parte psicológica por trás do abusador do que da vítima, porque a vítima se trata mais. O que muito se fala, né? Que a vítima não tem culpa nesse momento. Então, isso eu tentei tratar no livro também. Tem, inclusive, um capítulo que é inteiro uma página em branco. E nessa página em branco tá escrito, tá em branco porque a culpa não é da vítima. E era um capítulo do abusador tentando justificar. Então, aparece uma página em branco com esse intuito. Foi mais nesse sentido que eu tentei trazer para o livro, né, a parte da vítima. E, claro, todo o sofrimento ao longo do livro, né? E você pegou muito a parte psicológica ou não? Mais ou menos, eu acredito que não é um livro tão pesado, tão aprofundado nessa parte. Claro, tem momentos que os leitores vão se apaixonar, vão chorar também, vão suspirar. Então, tem a parte do romance, que é a parte leve, que a gente encontra muito hoje nas livrarias. E tem a parte que você vai sentir aquela angústia no peito. Então, acho que nessas partes tem um pouco mais de profundidade psicológica dessa parte mesmo. Mas não foi o teu intuito ir na área da psicologia? Foi uma narrativa? Foi uma narrativa, até porque eu não tenho esse conhecimento, né? Eu estudei engenharia civil, então não tem nada a ver. E eu não quero me apropriar de algo que não tem como eu aprender, por exemplo, pela internet, né? É diferente você fazer uma faculdade de psicologia. Sim. Por isso foi algo mais superficial mesmo, baseado em pesquisas e no estudo que eu fiz ali. Mas é ficcional e não tem nenhuma parte assim muito aprofundada da realidade psicológica. Que legal. Nossa, mas e vocês, na área da engenharia, resolveu escrever? Tem planos para outros? Pelo jeito tem, né? Sim, a gente... todos os dias eu tenho ideias para novos livros, mas nesse momento eu tô focando mais na divulgação desse aqui, né? Porque por ser autora independente, demanda muito de mim, né? Eu não estou em parceria com nenhuma editora, então preciso fazer tudo por conta e isso demanda bastante tempo. E também a realização do livro físico, né? Que é super importante, também demanda bastante a diagramação, né? Para que esteja tudo bonitinho na hora de imprimir. E é muito sobre isso. Então, nesse momento, eu tô dando um pé no freio aí para conseguir terminar. E a classificação indicativa? Pode ser para adolescente também ou é mais para adulto? Eu falo que é mais 16 pelo assunto sensível, né? Então, eu acho que é mais prudente ler a partir dos 16. Mas, tendo recomendação ali dos pais, né? Não teria problema também a partir dos 14, por exemplo. E quantas páginas tem? Só pra gente ter uma ideia, porque você tá no Kindle, né? Isso. Você está falando de uma grande... O Kindle, ele não conta em páginas, né? Mas o livro em si tem 250 páginas. Então, dá pra medir por isso que é mais fácil de a gente ter uma noção, né? Que legal. Mas aí, aqui, ele mede de uma forma um pouquinho diferente. Sim, entendi. Que legal. Parabéns. Fiquei curiosa pra ler o livro, Obrigada. Viu? Parece que é um dom mesmo seu. Continue, persevere. Obrigada. Muito bem. Então, bom, depois desse bate-papo aqui com a Andressa, nós saímos para um breve intervalo para falar depois sobre os benefícios do Pilates. Então a gente sai com as imagens da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Canal 44.1 é a TV Evangelizar e o padroeiro é São Francisco de Paula. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
De volta com o programa Vida em Foco aqui na TV Evangelizar, que tem a missão de levar a esperança para as pessoas, pela pessoa de Jesus Cristo. Se você gosta da nossa programação, saiba que a gente só está no ar porque tem pessoas que nos ajudam todos os meses e você também pode nos ajudar. Você gosta do programa Vida em Foco? Gosta de acompanhar todos os dias, segunda a sexta-feira, eu estou aqui com você às 3h30 da tarde, mas a nossa programação é 24 horas no ar. E é por isso que é tão importante a sua ajuda. Por isso, nós temos um QR Code que, se você se sentir tocado nesse momento, agora você pode fazer a sua doação. E é bem simples. O QR Code você sabe como funciona, ou é pela câmera do seu celular, ou de dentro do aplicativo do seu banco. Você tem uma via segura para fazer a sua doação. E é dessa forma que nós continuamos fazendo todas as nossas transmissões, levando essa mensagem de fé e de esperança para tantas pessoas. Nos ajude, a sua generosidade vai fazer toda a diferença para a gente aqui na TV Evangelizar. E agora a gente fala sobre a sua saúde. Você que está aí um pouco travado, você que sente dores no seu corpo, vai conhecer os benefícios do Pilates. Então eu vou receber a Nayara Brandes, que é fisioterapeuta e atua com o Pilates clinical, que fala, né? Clínico ou clinical? Ou clinical. Muito boa tarde a todos. Tudo bem com você? Tudo Seja bem. muito bem-vinda. Obrigada, Carol. E o Pilates, ele é bom assim, para quem vai se reabilitar de algum trauma, né, físico, mas também para quem busca uma manutenção, para quem é saudável já. Sim, o Pilates, ele teve várias fases, né? Durante a vida, a construção da técnica. Ela começou pelos bailarinos, né? Transitou pelo meio dos atletas, né? Daí ela caiu no gosto das pessoas da terceira idade. E hoje a gente atende de 6 anos. A minha paciente que não mais velha, mas mais experiente, tem 93 anos, a dona Esmeralda. Olha só. Mas também ela pode ser indicada para pessoas de menos idade também? Sim, eu atendo crianças de 6 anos, também 7, crianças podem fazer. Porque o Pilates, ele faz uma educação postural, né? Ele é preventivo, né? Ele atua na atenção primária de saúde. Ele é reabilitador, né? Então ele pode vir num pós-cirúrgico. E atualmente os médicos cirurgiões estão solicitando esse Pilates ali, primeira semana pós-cirurgia, né? Após a primeira reabilitação fisioterapêutica, a gente já entra com o fortalecimento através do Pilates. É maravilhoso. Então ele tem essa função de fortalecer que você falou. O que mais que ele faz? O Pilates, ele melhora a flexibilidade, ele trabalha a tua respiração, ele melhora o teu fortalecimento como um todo, né? Ele te traz mais concentração, melhora a tua vida como um todo, né? O Pilates, a base dele é a respiração. E através da respiração a gente conduz os movimentos, né? Então, para as crianças é muito indicado nessa primeira fase do crescimento, do aprendizado, da adaptação motora, né? Então, a criança, ela aprende a executar os movimentos no dia a dia, na escola, na vida, mas para uma boa postura, para melhorar dores de crescimento, né? Então, também ajuda. Super. Super. Né? E ele é muito amplo, assim, a técnica é maravilhosa. Eu já trabalho com Pilates há 15 anos. Que legal. E assim, eu vejo que também, como uma forma preventiva, ele atuaria naquelas tendências que cada um tem, né? Porque eu não sei, começa a ver em volta na família, tem um que parece que tem uma tendência para uma dor na coluna, um para dor no joelho, um para tornozelo, parece que cada um tem um jeitinho. Isso dá para corrigir, por exemplo, e evitar problemas futuros? Sim, ele é preventivo totalmente, né? O Pilates é super preventivo e ele atua... Você faz lá um teste genético, um Genera, por exemplo, e sabe que na tua família vai ter uma artrose a longo prazo, uma discopatia, né? Um problema discal. Eu quero prevenir, não quero ter esse problema.
Sim, você pode apresentar Você pode trabalhar isso. assim. Você chega para o forma. fisioterapeuta, fala, olha, eu tenho esse histórico familiar e eu desejo mudar isso. Né? E a gente tem feito muito isso, inclusive, assim, casos bem positivos de troca de uma conduta que poderia, né, até um comportamento, porque a gente tem a questão genética, mas tem a questão comportamental Por também. exemplo, dá um exemplo para mim. Eu observei minha mãe a vida inteira faxinar, se agachando, dobrando a coluna de um jeito que não é legal. Sou alta, tenho 1,75 de altura, né? Adquiri a minha casa, comprar minha casa, sigo fazendo assim. A tendência dessa pessoa ter o mesmo problema que a mãe teve é alta, porque ela vai ter uma mesma zona de quebra, né? Ela dobra só naquele lugar. Então ali ela vai gastar. Entendi. Então a gente faz toda essa observação, esse acompanhamento para mudar algo que... Isso é interessante. Então, por exemplo, o fisioterapeuta ele consegue, conversando com esse aluno de Pilates, entender se ele tem hábitos que são prejudiciais. Exato. Para essa postura, enfim, para dores também. É isso. É isso? Sim. A gente, na avaliação clínica, conversa... Já consegue. Sim. Quando a pessoa entra na sala, a gente já faz um scanner, assim, automático. Assim. Pelo jeito que a pessoa anda, pela postura dela, já dá para ter uma ideia. Dá. Que legal. É uma visão, eu costumo falar que o exame de imagem é mais para bater o martelo em relação ao que eu já vi. Sim, só para ter uma certeza. A gente sempre trabalha em equipe, né? O fisioterapeuta depende muito do médico, né? Da conduta que o hospital teve em relação a uma queda, por exemplo. Então a gente pega tudo isso, esse dossiê, mas entrou, eu já sei. Se claudica, se tem uma escoliose. Tá todo mundo se arrumando aqui no estúdio. Tá todo mundo. E, por exemplo, você consegue citar algumas dores que são comuns e que você fala, isso aqui o Pilates ajuda muito? Sim. Cifose. Que é o quê? Quando a pessoa, ela geralmente é tímida. Né? Daí tem uma tendência a fechar um pouco, né? Mais curvada. Ou muito alto. E daí na escola, na mesa de trabalho, não teve essa ergonomia. Então a pessoa se adapta. Não é ruim, ela tentou fazer o melhor, né? Mas consegue corrigir isso? A gente corrige isso. Né? Uma discopatia. Por exemplo, a pessoa caiu. Nessa queda, ela teve um disco que se deslocou. Foi para o hospital, ficou com muita dor, fez o tratamento medicamentoso. Na sequência, o médico falou agora Pilates para fortalecer seu abdômen, né? Para melhorar o seu equilíbrio, porque as quedas estão muito relacionadas com a falta do equilíbrio. Principalmente na terceira idade, vai perdendo a cava do pé e vai arrastando esse pé. Pisada torta também corrige, não? Sim. Também corrige no Pilates? Também corrige. Pisada torta, ciático, por exemplo, que tem muita gente que tem dor. Sim, também. Mas hoje em dia que se fica muito sentado, né? Acho que é por isso. Também. O ciático, ele a dobra prejudica, porque ele desce aqui, né? Então, as pessoas que ficam muito tempo sentadas, elas acabam tendo um pouco mais de compressão nesse ciático. E como o Pilates descomprime, ele ajuda. Sim. Dor na lombar, dor na lombar. Aqui Essa tensão cervical, que é cervical, muito comum hoje em dia. Eu costumo falar assim, que nos anos 60, o grande problema era a lombar, né? Porque carregava saco de cimento, construía a própria casa, né? Hoje ninguém mais faz isso, né? Menos gente faz. Menos pessoas. E daí, hoje, você usa muito o celular, a TV tem controle. Então, os movimentos, eles são todos, a maioria aqui. Até as máquinas de operação, elas são aqui. Então, o que se apresentava ali até os anos 80 de questões lombares, agora é cervical. Entendi. Então, a gente observa muitos, até hérnia, que é uma coisa que é mais raro de acontecer, tem acontecido ali. Muito. Para as mãos, punho. Sim, para quem trabalha muito com as mãos, celular também ajuda. Sim. Joelho. Grávidas. Nossa, grávidas a gente atende também? muita gestante, muita. Porque a gestante,
ou ela já faz uma atividade física e aí ela quer continuar fazendo uma atividade física, né, que trabalhe mais a respiração e prepare ela para o parto, ou ela não fazia nada e o médico fala, você precisa agora fazer uma atividade para diminuir o estado de ansiedade, para controlar o peso, para sustentar melhor o bebê. Entendi. Então é bem amplo. Entendi. E assim, o Pilates ele se divide também, não sei se é categoria, se é nomes, mas tem com aparelho, tem de chão, tem de bola. É tudo a gente pode chamar de Pilates? Sim. Tudo a gente pode chamar de Pilates. Você tá certa. A diferença é que quando ele foi criado lá atrás, né? O Joseph Pilates, o criador, era alemão. Tá. Né? Então, o Joseph, quando ele criou dentro da prisão. Então, por isso das molas, porque antigamente nas camas, né, antigas, a gente tinha molas embaixo. Então, era o que ele tinha ali para desenvolver resistência. Tá. Então, ele primeiro desenvolveu os aparelhos. A bola, ela é suíça. Ela foi aderida ao método. E o Pilates solo, ele desenvolveu também no mesmo período que ele estava construindo os equipamentos de madeira, né? Porque ele levava os presos para tomar sol na parte externa, né, da prisão. E ele foi preso por uma questão política ali, né? E depois ele ganhou cidadania, né, na Inglaterra e seguiu com o método dele que faz sucesso até hoje. Entendi. E as pessoas que fazem outras atividades, um esporte, você falou que já passou pelos atletas, né? Quem faz musculação hoje em dia, quem joga beach tênis, né? Os meninos são tudo bombados aqui, ó. Podem fazer Pilates também junto com isso? Não vai competir uma coisa com a outra? Não, não. Você que treina, que já faz a sua musculação em casa, o Pilates, ele vai crescer essa fibra muscular, ele vai desenvolver, criar espaço nela para que você consiga desenvolver mais músculo. Então, muitas vezes a pessoa já treina pesado, já tem uma sequência de treinos ali organizada, porém, começa a encavalar a fibra, ela começa a ficar uma por cima da outra e o atleta já não consegue ter o mesmo rendimento. Olha. E com o Pilates, ele vai ter esse espaço para desenvolver mais músculo. Olha, que interessante. Porque geralmente as pessoas pensam assim, eu vou atrofiar, hipertrofiar, né? E daí se eu alongar, depois eu vou perder isso aqui. Não. É o contrário, então. É o contrário. Interessante. O treino, a hipertrofia, ela é uma rasgadura, onde rasgou, ao dormir, você cria uma nova fibra. Essa nova fibra, ela vem rígida, ela vem tensa, porque ela foi criada através de uma lesão, que é o treino. Para que ela crie o mesmo poder de contrair e relaxar, ela precisa de espaço. Então, quando você faz um treino, que seja um yoga, um pilates, uma natação que também trabalha alongando, esticando, você está crescendo as tuas fibras, criando resistência nessa fibra para que ela cresça. Entendi. E dá para fazer pilates em casa? Ou é complicado? Olha... Porque você falou, por exemplo, porque a minha pergunta, a gente fala sobre a consciência corporal. Como que eu vou ter consciência corporal eu mesma dentro das minhas limitações, né? É por isso que precisa de um instrutor. É melhor, é o ideal. É o ideal. Entendi. Porque o instrutor, ele tá capacitado, ele tá atualizado, tá estudando, vai analisar cada caso um caso. E sempre tem que ser um fisioterapeuta para fazer pilates ou não? Não, o curso de pilates, a formação em pilates, ela não é restrita à graduação da fisioterapia, né? Porém, assim, nos casos em que existe uma lesão... Aí sim. É o fisioterapeuta que atua. Entendi. Muito bom. Muito obrigada, Nayara, pela sua vinda até aqui a TV Evangelizar, viu? Agradeço a TV Evangelizar o espaço e estou à disposição para mais dúvidas, para esclarecer. O Pilates é incrível. Se você tem a oportunidade de conhecer esse método, conheça, porque vai mudar a sua vida. Eu tenho pessoas que fazem Pilates comigo há 10 anos. Que legal. Obrigada, viu, pela tua presença mais uma vez. Vamos sair para um intervalo breve, já eu volto com você. Saímos com imagens da cidade lindíssima de Guarujá, São Paulo. Canal 50.1 da TV Evangelizar, são 27 praias. Juntas elas somam 22 quilômetros de extensão. Já eu volto.
de volta com o programa A Vida em Foco para você de todo o Brasil. E falando em Brasil, você conhece as histórias dos santos e dos beatos dentro do nosso querido país, que nós temos vários, viu? Inclusive nós temos uma série que se chama Brasil Santo, que está lá no YouTube para você, junto com vários outros materiais que são produções originais da TV Evangelizar. Eu te convido a ir e vasculhar bastante o nosso YouTube, que são materiais muito bons, muito bem produzidos. Inclusive, um deles eu vou dividir com você agora, que é a história da devoção à beata Menina Benigna. Essa matéria que foi preparada pela TV Evangelizar no Cariri cearense. Acompanhe comigo. Em Santana do Cariri, praticamente tudo está ligado à Menina Benigna. Mesmo no comércio, há sempre um lugar especial para a bem-aventurada. O comerciante Cícero Salu, devoto fervoroso, é remanescente da época da tragédia que vitimou a heroína da castidade. Foi uma revolta do povo demais. Eu morava lá no sítio, mas aí eu escutei só a conversa. Depois, no outro dia, foi que eu vim para lá e ver como foi o acontecido, né? Ele ressalta a intercessão da menina numa adversidade que enfrentou recentemente. Eu mesmo já fiz uma promessa com ela, fiz uma cirurgia de uma promessa. Eu terminei o tratamento hoje, graças a Deus. Fiquei bom, graças a Deus. Eu tenho fé demais nela, demais. A TV Evangelizar produziu 5 documentários em 4 estados brasileiros, incluindo o Ceará, para desvendar e repercutir o Brasil Santo. São histórias de pessoas simples, tocadas pelo divino, que dedicaram suas vidas à fé e oração. E uma dessas raridades é da região do Cariri cearense. A beata Benigna Cardoso da Silva, morta por defender a castidade. No lançamento do audiovisual, os devotos estavam apreensivos, ansiosos, mas animados. Quem alcançou uma graça com a Menina Benigna estava deslumbrada com o momento. Nem sei explicar, muita alegria, muito emocionada. Y. Félix, secretário de Cultura e Turismo de Santana do Cariri, um entusiasta pela causa da bem-aventurada Benigna, enfatiza o momento sublime. Este documentário também servirá como fonte para aquelas pessoas que ainda não conhecem esta causa tão importante para o nosso Brasil de santidade e também ajuda, no crescimento da fama de santidade desta menina santa aqui do nosso Cariri. Isso é um elemento muito importante para que a gente possa expandir mais a história de Benigna e, consequentemente, o processo de canonização, que é o próximo passo. Nos orgulha bastante, né? E eu, como prefeito da cidade, fico mais orgulhoso ainda, né, de ter a história, né, de uma das cidadãs ilustres ser difundida, principalmente, sobretudo, pela fé no Brasil inteiro. A gente está aqui caminhando para o lugar do martírio, encontramos uma pessoa vestida a caráter, que é a Elisângela, e você vem sempre aqui, Elisângela. Lembrando que toda essa série especial Brasil Santo está disponível no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. Assista e compartilhe esse Brasil Santo. E agora a gente volta os olhos para quem tem 60 anos ou mais. Talvez praticantes de pilates, né? Como estava aqui a fisioterapeuta falando, porque esses que jogam, que se envolvem em projetos que movimentam o corpo são aqueles que dão, uma em cima dos jovens, não é assim não? Isso que a gente vai conhecer agora é uma iniciativa que justamente vem no movimento esportivo para as pessoas com 60 anos ou mais. Acompanhe. Vôlei adaptado. Nada de manchete, corte ou bloqueio. Mas as mãos pegam a bola, passam para os companheiros e depois jogam para o time adversário. A peteca também ganha destaque com muita disputa. Toda essa competição faz parte dos Jogos dos Idosos, realizado em Toledo, no oeste do Paraná. Para participar, basta ter 60 anos ou mais e gostar de praticar esportes. Por aqui, os atletas demonstram vontade de competir. Uma vontade de competir e viver mais ainda. É muito bom. Nesses jogos, 12 municípios da região participam. Essa é a segunda edição e tem como objetivo integrar os idosos na prática dos esportes adaptados.
De acordo com a coordenação da competição, esses jogos são muito além da vontade de ganhar o campeonato. É uma festa do esporte 60+, né? Então aqui a gente vê amizade, a gente vê competição, integração, a gente vê bom humor, alegria, tudo misturado. Fugiu-se um pouco do pilates, da ginástica, que são atividades para a pessoa idosa, e vieram para os esportes. Como dizem, esporte é vida. E o que não falta por aqui é vitalidade. Essa turma da melhor idade demonstra muita disposição. Sempre está ativo, no trabalho, no esporte, com o povo junto, né? Sempre brincar com todo mundo, ser feliz na vida. Terezinha procurou a prática de esportes depois da aposentadoria. Para ela, era preciso mais do que apenas as atividades no Pilates. Tive a oportunidade de vir aqui ver como é que funciona esse esporte. Eu gostei sempre de esporte, né? E me aposentei e quis fazer algo assim para a minha saúde também, e acho que o esporte é o caminho. Praticamente eu atuo em todas as modalidades e vamos em frente aí. É muito bom, é uma emoção muito grande. Se eu não jogo, eu torço com muita vontade, muita alegria, incentivo as colegas, é muito bom. Na arquibancada, a torcida. Entre tantas pessoas está a família de Terezinha, orgulhosa da atleta. Para eles que estão nessa idade é muito importante, né? A vida inteira é importante a gente praticar a modalidade esportiva. E o desempenho da mamãe, como é que é? Muito boa. Chega toda feliz em casa, quando conquista uma medalha principalmente, cada vitória, né? E é muito importante isso aí para eles também. Nós também praticamos muito esporte, então a gente acha muito legal vir ver uma participação deles no esporte também, né, que tem a adaptação para eles, e o desempenho dela está sendo muito bom. Aqui a gente viu ela jogando super bem. E é muito legal ver, né, que eles também gostam da mesma coisa que a gente também pratica normalmente no dia a dia, e eles também estão fazendo. Sabe que no começo da matéria fiquei até em dúvida se eles tinham realmente 60 anos, porque acredito que essa vitalidade acaba fazendo a pessoa parecer mais jovem. É isso que acontece, viu? Tá aí o segredo para você que quer se manter jovem, movimentar o corpo, se integrar num grupo. Parabéns para este projeto. E eu fico por aqui com você. Mas você fica aqui na TV Evangelizar, continue na nossa programação e eu te encontro amanhã. Fica com Deus.